Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou a falar em parábolas aos sumos sacerdotes e anciãos do povo, dizendo: o reino dos céus é como a história do rei, que preparou a festa de casamento do seu filho e mandou os seus empregados para chamar os convidados para a festa. Mas estes não quiseram vir. O rei mandou outros mensageiros, dizendo: dizei aos convidados, já preparei o banquete, os bois animais cevados já foram abatidos e tudo está pronto. Vinde para a festa. Mas os convidados não deram a menor atenção. Um foi para o seu campo, outro para os seus negócios. Outros agarraram os empregados, bateram neles e os mataram. O rei ficou indignado e mandou suas tropas para matar aqueles assassinos e incendiar a cidade deles. Em seguida, o rei disse aos empregados: a festa de casamento está pronta, mas os convidados não foram dignos dela. Portanto, ide até as encruzilhadas dos caminhos, convidai para a festa todos que encontrardes. Então os empregados saíram pelos caminhos e reuniram todos que encontraram, maus e bons, e a sala da festa ficou cheia de convidados. Quando o rei entrou para ver os convidados, observou ali um homem que não estava usando traje de festa e perguntou-lhe: amigo, como entrastes aqui sem o traje de festa? Mas o homem nada respondeu. Então o rei disse aos que serviam: amarrai os pés e as mãos desse homem e jogai-o fora na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, há uma festa e todos são convidados a participar dessa festa, desse banquete do reino de Deus. Essa festa por excelência nós sabemos que é a Santa Missa, onde Jesus mesmo se dá a cada um de nós na Eucaristia. Mas também essa festa aqui é o reino celeste, é o céu. Todos são convidados. E aqui há duas categorias de pessoas. Aqueles que não vão, diz que não. O rei convidou e ninguém foi para a festa. Só que existe aqueles também que vão, só que não estava com traje correto. O que significa isso, não estar com traje correto? São aquelas pessoas que estão na igreja, mas não tem mudança de vida. A veste é a mesma de antes. Ninguém observa nada de diferente. Alguma coisa não está certo. O rei observou: esse está com a veste diferente. É preciso ter algo diferente, transformado numa pessoa, porque o cristianismo é algo que se vê. A Bíblia diz que fé se vê. Então, se não se vê nada de mudança na gente, essa veste está precisando ser mudada. Nós percebemos as mudanças, principalmente quando tem um baile, uma festa. As pessoas se produzem de um jeito tão grande que, se você não olhar direto, você não sabe se é a pessoa mesmo. Está tão produzida, está tão mudada, que todo mundo vê com os olhos visivelmente, porque houve uma mudança externa. Isso é importante, tem que cuidar também do corpo, porque está destinado à glória celeste. Mas a mudança essencial não é esta, é a mudança interior. É essa mudança que faz diferença, porque São Paulo chega a dizer assim na carta aos Efésios: revesti-vos do homem novo, criado à imagem de Deus, em verdadeira justiça e santidade. Revesti-vos do homem novo, ser uma nova pessoa, porque sem essa veste nova da alma, ninguém tem como saber se Deus está conosco, ninguém tem como saber se a gente crê de verdade, se a gente for igual a todo mundo. Por exemplo, eu vou contar um exemplo bem concreto. Isso aconteceu com o padre da nossa comunidade, ele já permitiu eu contar, eu vou contar.
Um dia ele foi no posto de saúde, e você sabe, ali em São Paulo, filas e filas, e aí ele chegou, foi de batina, identificado externamente como padre, né? E quando chegou, todo mundo reclamando, o normal da vida, né? Todo mundo, ele chegou, ele começou na mesma situação, reclamando de tudo, falando de tudo. Quando passou a enfermeira, disse assim: se até os padres estão assim, estou vendo que esse não tem mais jeito. Porque as pessoas não esperam de uma pessoa de Deus algo contrário, tá entendendo? Elas esperam de nós, sabe o quê? As virtudes. Elas não conseguem aceitar em nós esse tipo de atitude que todo mundo tem aí no natural. Por isso que há uma exigência para nós, e nós precisamos fazer esse esforço por causa da caridade. Há muitas coisas que não é preciso, mas você faz por causa da caridade. Vocês aqui vivem numa santidade extraordinária, a graça de ter Jesus Eucarístico, vocês vivem numa santidade, vocês vivem unidos a Deus, mas há coisas por causa dos outros, na sua casa, no seu trabalho, que vai exigir de você uma atitude por causa da fraqueza do outro. São Paulo chega a dizer assim, ó: se comer carne e beber vinho escandaliza, eu não o farei. Não é que é pecado fazer isso, mas ele diz: mas se isso vai causar algum dano, eu vou evitar. Então essa atitude é um testemunho que nós temos que dar por causa dos outros. E aí essa veste nova que o Senhor quer dar para nós. Mas na primeira leitura o profeta Ezequiel há uma promessa de restauração. Deus está prometendo que vai restaurar o seu povo e vai colocar dentro dele um coração de carne. É tudo interior. Vai dar o seu espírito para que a gente possa ter em nós estas graças. Porque toda essa vida nova, ela vem por meio do Espírito Santo de Deus. Não é obra meramente nossa, é graça de Deus em nós, é Deus habitando em nós, é Ele mesmo morando em nós, que quer fazer o bem às pessoas. São Paulo chega a dizer na carta aos Gálatas: não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Se tem uma pergunta muito interessante a fazer quando temos que nos relacionar com pessoas ou situações, é sempre perguntar: o que Jesus faria no meu lugar agora? Como ele reagiria diante dessa ofensa que essa pessoa me fez? Como é que Jesus iria agir diante desse desprezo que essa pessoa está fazendo comigo? Porque essa pergunta não dá tempo de fazer na hora sobe os nervos de uma jeito, a gente acaba agindo de maneira humana e a gente estraga muitas coisas, porque quando o homem chega primeiro do que Deus, ele sempre estraga. Mas se Deus chegar primeiro, ele vai pôr em ordem as coisas. Porque é preciso fazer isso, é preciso ter essa sabedoria para não machucar ninguém. As pessoas estão doentes, meus amados irmãos. Há muita ferida. E o cristão, ele é enviado por Deus como uma cura para as pessoas, uma graça para as pessoas. Estamos neste mundo para ser um bem para as pessoas. Eu sei que não é fácil, mas é preciso, porque a Bíblia diz que Jesus passou pela terra fazendo bem. Fazendo bem. E o cristão é aquele também que deixa Jesus nele também fazer o bem. Os santos, a gente pensa que isso é coisa que a gente não vai sentir. É bom sempre recordar: sentir não é pecado. Pecado é consentir naquilo que a gente sente que é desordenado. Então não se preocupa se você vai sentir vontade de arrancar a cabeça de um. Não se assuste com isso. Faz parte da natureza humana. A natureza humana, ela foi ferida com o pecado original. E todo ser humano traz em si essas tendências para o mal. A Bíblia diz que só Deus é bom. Então não se assuste, porque não está no nosso controle sentir o bom e o mal. Não. Tem coisas que eu não quero sentir, mas está lá. Tem coisas que você não quer sentir, mas vem. Então isso não é pecado sentir. O pecado é a gente consentir nessas desordens. Porque a nossa liberdade é esta. A graça que Deus dá para nós é essa: não consentir, mas sentir. Não vá querer dizer: eu não quero mais sentir isso. Você vai, então, só quando morrer. Aí pronto, aí acaba. Mas se do outro jeito, não tem. E é preciso a gente entender isso para a gente poder fazer o bem. Porque a caridade não sou eu que tenho que sentir, é o outro. Está entendendo?
Se você for no médico, o médico pode estar cheio de problema, o médico pode estar com dor, mas se ele fizer o tratamento certo, você sai de lá aliviado. Porque ele não está dando ele está dando o seu tratamento. É essa atitude que os santos tinham. Tem um santo, São Francisco de Sales, ele tinha um temperamento muito forte. Deve ser sanguíneo, né? Aqueles que estouram fácil, né? Quando ele morreu, descobriram que aonde ele sentava na mesa, junto com os irmãos, que embaixo da mesa era tudo rasgado. Ele passava tanta raiva que ele dizia que o que livrava de bater dos irmãos era a mesa. Um santo da igreja, mas ele não consentia naquela raiva, ele sentia, mas ali é assim que temos que viver. Isso é a nossa diferença neste mundo. Nós vamos sentir como todo mundo, mas não vamos agir como todo mundo. Então, o Senhor quer dar a nós esse espírito novo, para que haja em nós essas atitudes novas. Monsenhor Jonas dizia sempre assim: os problemas são meus, mas a cara é dos meus irmãos. Porque é verdade, porque a gente precisa estar muito bem, porque, como eu digo, esse mundo está doente, e nós podemos aliviar dores. Nós podemos ajudar muita gente nesse sofrimento. É um cumprimento, é um sorriso, é uma palavra. Está entendendo? Você não tem vontade nenhuma, a sua vontade é passar direto. Não se preocupe com a tua vontade, você não está seguindo você está seguindo a Jesus Cristo. Mas Jesus quer sorrir para as pessoas, Jesus quer parar para falar com certas pessoas, Jesus quer tocar nas pessoas, é perguntar assim: o que tu queres fazer? Quando a gente começar a ter isso, a gente vai entender o que é santidade, o que é uma vida no Espírito. É esta vida de fazer o que Deus está pedindo. Isso é obedecer os mandamentos de Deus. Isso é seguir nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele que quer fazer assim, não sou eu. É Ele que quer agir assim. Eu mesmo, quando estou atendendo confissão, quando a gente começa no final do dia já cansado, né? A gente começa a dizer: meu Deus do céu, vou dar uma pena grande para essa pessoa. Jesus, não faça nada disso. Porque o ser humano é assim, ele é vingativo, ele gosta de fazer as coisas. Então a gente quer sempre agir da nossa maneira humana, mas deixar Ele fazer, a forma dele fazer. Tem um padre que ele morava em Guarulhos. Quando eu morei em Guarulhos, ele dizia assim: olha, quando eu não quero falar com ninguém, eu fecho a cara, fico com a cara ruim, não se aproxima ninguém. Mas eu sei que é uma maneira humana, mas não é bom isso. A pessoa tem que estar livre. Como eu disse, por que as pessoas queriam se aproximar de Jesus? Por que as pessoas queriam tocar em nosso Senhor Jesus Cristo? Porque com certeza o ser do Senhor, a maneira dele era acessível, coisa que as pessoas não queriam tocar nos fariseus, nos mestres da lei, mas em Jesus elas queriam. Isso é curar os doentes. Eu termino. O meu fundador, eu tive a graça de conviver, e quando a gente convive com santos, é coisas extraordinárias, coisas que mudam a gente, é fantástico. Por isso que eu digo, um cristão, um homem e uma mulher santa, ele faz um bem extraordinário à sua volta. Quantas vezes chegava, ele não era muito de falar. Os santos não falam muito, né? A gente que fala assim pelos cotovelos, mas os santos não são muito de falar. Eles transmitem a Deus a vontade. Quantas vezes eu chegava do lado dele para contar. Aí eu sentava, começava a falar, e ele caladinho estava, não dizia uma palavra, nem se irritava, terminava o assunto. Eu estava em paz. Eu disse: como é bom falar com o Senhor. Eles, mas não disse uma palavra, porque não precisa, porque ele exalava o que estava dentro dele. O santo exala o que está dentro dele. Tem alguns santos que você sabe que até após a morte eles exalam perfume. Padre Pio é um desses, exalavam. Como a Bíblia diz, São Paulo diz: nós exalamos o perfume de Cristo, o odor de Cristo. Isso tem um poder extraordinário. Um pai e uma mãe cheios do poder de Deus, o filho pode chegar aflito, mas ela está cheia de paz. Aquela paz vai derramar sobre os filhos. Eu termino agora. Muitas vezes vocês estão sugados, não é assim? Vocês vêm na missa, vocês oram, vocês ficam cheios. Só que tem os ladrões da graça. Chega em casa, aqueles que não rezam, aonde você está trabalhando, você passa lá, eles roubam tudo de você. Mas tadinho, se eles não tivessem alguém como você do lado, eles não sabiam o que fazer, tá entendendo? Então não te desespere. Sugou tudo, Jesus me enche de novo, porque assim o mundo está sedento de graça e nós somos portadores
merecedores da graça de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.